Boa noite, prof. Sinara. Então, estamos aqui gravando um vídeo referente à disciplina de desenvolvimento regional, onde a gente vai tentar aqui colocar, um pouco atrasado aí, o território, região e regionalização, cultura e sociedade, identidade regional e sustentabilidade. Eu tenho uma cola aqui que eu descrevi baseado nas pesquisas que eu fiz, além do material que foi apresentado em aula, também procurei outras fontes na internet, envia ali alguns materiais. Então eu escrevi aqui uma colinha mais ou menos para eu poder gravar o vídeo, para não perder nada. Então, vamos lá. Eu acredito, né, e penso assim, como as instituições financeiras cooperativas podem trabalhar o desenvolvimento regional a partir das suas políticas e práticas estratégicas e táticas e operacionais. Acredito que o desenvolvimento regional pode ser duradouro e constante. Deve-se considerar aspectos importantes de território e região. Conhecer a cultura daquela sociedade que se deseja desenvolver, bem como a entidade regional daquele lugar. Pois acredito que de nada adianta uma cooperativa desenvolver seu planejamento, sua estratégia, sem considerar esses aspectos, pois pode incorrer em erros e não ter suas ações bem-sucedidas ou desenvolvidas. Além disso, as cooperativas e demais empresas devem se basear e acreditar, trabalhar em cima das ODS, que são os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Esses objetivos que foram desenvolvidos pela ONU para que essas questões tão importantes não sejam deixadas de lado, pois essas questões são cada vez mais discutidas no mercado global. Então, deve-se também pensar nisso, não deixar os 17 objetivos fora. E como a gente vai tratar esses aspectos, né? Como eles podem ser trabalhados pelas cooperativas em seus planejamentos estratégicos. Antes de qualquer planejamento, a cooperativa deve entender como as pessoas do território, como são essas pessoas do território, no qual ela está inserida, fazem uso do território, como elas estão inseridas ali dentro, como se relacionam com a sociedade, né? Não se pode projetar as mesmas políticas para a região sul ou para a região norte, por exemplo, pois a tipologia dos territórios são completamente diferentes. Por vezes, não se pode projetar as mesmas políticas para um único estado. Deve-se considerar também que, além das diferenças climáticas e de terra, culturalmente os territórios também são diferentes, são diferenciados. Então, tem que ser pensado em todos esses aspectos. Os territórios, eles não são apenas espaços físicos de produção, consumo, investimento e poupança, mas lugares da vida da comunidade, conexões, conhecimento, de vivência. Então, o território é o recurso que pode se tornar uma fonte dinâmica de vantagem competitiva para as empresas. Nesse sentido, devido à singularidade dos recursos e habilidades que se pode encontrar na escala local, esses podem se tornar-se aderentes, capazes de reter, atrair atividades econômicas oriundas, seja do mercado nacional ou internacional, que se tornarão cada vez mais flexíveis, cada vez mais escorregadios para os recursos financeiros e materiais, enfim, para os recursos humanos. Porém, os territórios, antes de serem um lugar de empresas, são também lugares de vida. Então, deve-se pensar nas pessoas que são envolvidas nesse contexto, na comunidade que é envolvida, né? Dos talentos que ali estão envolvidos, de, enfim, cultura e de conhecimento. E historicamente é conhecido também a cultura nossa no Brasil, ela é muito rica, culturalmente o Brasil é muito rico, possuindo em seus estados crenças diferentes, valores, histórias e sem falar na colonização que são totalmente distintas para cada região, o que gera diferentes formas de lidar com a sociedade, com a terra em si, diferentes formas de trabalho, diferentes formas de se cultivar, de se plantar, de se relacionar como sociedade,
diferentes formas de consumo e também diferentes formas de necessidades. Então, tem que se pensar em todo esse contexto, inclusive na alimentação. A cultura pode interferir, pois como sociedade temos alguns costumes semelhantes, baseados na moral, na ética, porém ainda neste contexto possuímos grandes diferenças, muita diferença de região para região. E é difícil a gente criar uma homogeneidade de pensamentos culturais, levando em conta os pontos levantados. E como a cooperativa trabalha isso? Como é que ela vai conseguir se desenvolver e enxergar essa pluralidade de informações que tem? Bem, do ponto de vista crítico, a cooperativa deve se esforçar em valorizar as particularidades de cada território, fazendo pequenos recortes disciplinares, espaciais, históricos, culturais, sociais, enfim, para que seja possível realizar os estudos de forma a atender da melhor forma possível o associado e para que a sociedade no geral também esteja inserida nesse contexto, mesmo não sendo associado. E a partir dos traços culturais, cada região desenvolve a sua identidade. Nesse pensamento, eu enxergo, por exemplo, a música, comida, os festejos, enfim, entre outros, onde a identidade regional faz com que cada região seja reconhecida pelas demais por suas características mais fortes, por suas singularidades. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, a música tradicionalista, né, a Semana de 7 de Setembro, os gaúchos sempre irão se remeter à pilcha, né, as prendas, tem essa... Enxergou um gaúcho, todo mundo sabe que é da região sul. Assim como o Boi Bumbá irá remeter ao Festival de Paratins, na Amazonas, como nós comentamos em aula isso, bem como São João remete ao Nordeste, né, o cangaceiro, enfim, tem aquela percepção da região norte. Complementando o que foi exposto, eu também fiz uma outra pesquisa, encontrei no caderno para futuro número 5, do governo do estado do Rio Grande do Sul. O governo traz propostas e desafios para o desenvolvimento regional. Ele elenca alguns itens a seguir. Então, aqui no que tem nesse contexto, ele traz para todas as empresas, não somente pensando no cooperativismo ou nas cooperativas. Então, os itens aqui que ele traz identificar e valorizar os potenciais culturais e produtivos das regiões, apoiar o empreendedorismo, priorizando as empresas inovadoras, mobilizar os atores locais para o desenvolvimento, considerando sempre as redes territoriais, fortalecer as relações das empresas com as universidades e estimular também a formação de arranjos produtivos locais, né, os APLs, impulsionar agências no desenvolvimento local, entender a importância das culturas territoriais como um recurso de aproximação e construção coletiva. Também considerar a dimensão multiescalar, né, a local, a região, a nacional e global nas políticas públicas. E também entender a questão demográfica, populacional como estrutural e buscar a superação de problemas relacionados a esta dimensão. Também reforçar as relações entre políticas setoriais e territoriais, orientar os investimentos públicos em consonância com as leituras territoriais observadas e valorizar as pequenas vitórias, né, na execução do planejamento regional. Cada tópico desse descreve como e sugestões de como realizar, né? Não entrei em cada uma delas, mas é bem importante, acho bem bacana esse trabalho do governo, eu não conhecia. E também considerar o acúmulo realizado nos últimos anos,
porque isso que se expressou na proposta do Rio Grande do Sul para a Política Nacional de Desenvolvimento da ODS, tem a fase 2, além das dimensões abrangidas pelo esse objetivo, né, do ODS, o Rio Grande do Sul também participou ativamente da construção da Política Nacional de Desenvolvimento Regional, usando o ODS. Então, aproveitando já nesse contexto, né, nesse ensejo, eu também trouxe aqui para apresentar os objetivos, os 17 objetivos, né, do ODS, que é a primeira, a erradiação da pobreza, a fome zero e agricultura sustentável, que a gente falou em aula, todos eles, né, a saúde e bem-estar para todos, educação de qualidade, igualdade de gênero, água limpa e saneamento, energia limpa e acessível, oitavo ali, promover o crescimento econômico sustentável fornecendo trabalho decente para todos, a indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, a ação contra a mudança global do clima, vida na água, proteção aos ecossistemas, paz, justiça e instituições eficazes, parcerias e meios de implementação. Assistir os vídeos que a gente colocou que a senhora colocou em aula, que eu vi outros vídeos das duas professoras, né, que estavam comentando aquele vídeo que a senhora passou. Não entrei no detalhe aqui de cada tema também, mas assim, eu acredito que seguindo os princípios, né, e os valores do cooperativismo, as cooperativas vão se tornar grandes colaboradores no desenvolvimento regional, né, e usando também os 17 objetivos da ODS, e sempre pensando que deve ser desenvolver as pessoas, né, sempre desenvolvendo as pessoas, proporcionando para essas pessoas melhores oportunidades, né, melhores condições dentro da sociedade para que eles se desenvolvam e assim construam cada vez mais um futuro para a comunidade e para a sociedade que estão inserida um futuro melhor. Então, acredito que é isso, professor. Acho que ficou bem bacana o vídeo. Foi um esforço legal, atrasado, entregar na última hora e agradeço, foi muito boa a aula e beijo, professor. Até mais. Obrigado.